aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos aí no desenho técnico mecânico. Bom, o nosso tutorial ele é falar sobre a escala no desenho técnico. A base do estudo, obviamente, é o desenho técnico, que é um segmento aí da mecânica. As habilidades que nós pretendemos então é a leitura e a interpretação do desenho mecânico. Bora lá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a norma NBR 8196, que trata exatamente das escalas aplicadas no desenho técnico, ok? Então bora lá para os nossos tutoriais. Esta norma descreve as condições de emprego de escalas e suas designações em desenhos técnicos, ok pessoal? Então, na verdade, a escala, resumindo todo este conceito sobre as escalas, no desenho técnico ele é importantíssimo, ok? Então, ele, na verdade, ele traz aí o seguinte aspecto e as seguintes características para a aplicação das escalas. Muitas das peças elas são muito pequenas, aonde é importante a aplicação aí das escalas. Enquanto que muitas peças, muitos conjuntos mecânicos, eles são muito grandes. Então, importantíssimo é a aplicação da escala reduzindo as medidas do desenho ou ampliando as medidas do desenho, ok? Em relação à nossa peça, tá bom? Então, a escala a ser escolhida para o desenho depende muito também da complexidade desta peça ou deste objeto, tá? Ou até mesmo o elemento a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada deve ser suficiente para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala representa a aproximação de visualização da área representada. É um importante elemento utilizado para representar proporções entre o objeto real e o desenho. Bom, para que usar a escala no desenho? É aquilo que nós falamos, Todo esse conceito aplicado, na verdade, ele se resume nessa questão, tá? Em pegar a peça pequena, tá bom? E a sua complexidade, ok? O seu detalhe e ampliar isso daí, somente o desenho, tá bom? Para que então seja bem visível e tenha aí uma interpretação fácil e clara destas informações que se tem exatamente nessa área ou nessa visualização, tá bom? Então a escala, na verdade, ela representa a visualização, a aproximação, a ampliação exata desta visualização, ok? Então bora lá para a nossa NBR 8196, que é o emprego agora das escalas. Vou aplicar essas escalas de três formas, ok pessoal? Então, de forma natural, tá? É aquela em que o tamanho do desenho, o desenho na folha é igual ao tamanho real da peça, tá bom? Se eu pegar a peça e colocar em cima do desenho, ela tem as mesmas medidas, tá bom? Então, a escala agora na condição de redução. Veja bem, pessoal, quando se fala em natural, redução e ampliação, eu estou falando exatamente na redução e ampliação do desenho técnico, tá? Enquanto que a peça ela permanece exatamente nas medidas no perfil real, ok? Sempre desta forma. Bom, então nós temos aí uma escala natural, tá? Que ela é a mesma medida do desenho, a peça, o desenho, melhor falando, o desenho está na mesma medida da peça. A escala de redução, onde o desenho é menor do que o tamanho da peça,
tá bom? O desenho está reduzido às suas medidas, tá bom? Em relação à peça. E, obviamente, a de ampliação, aonde as medidas do desenho técnico é maior do que o tamanho real da peça. Tudo acontece em função, tá bom? Ou a redução e a ampliação e acontece no desenho técnico, ok? E não na peça. A peça continua as medidas reais, o tamanho real, mas o desenho ele pode sim sofrer a ampliação e também a redução, ou ser até mesmo o tamanho da peça, ok? Então, veja bem, né? Em todos os nossos desenhos, seja ele de escala natural, escala de redução ou de ampliação, nós vamos ver exatamente esta representação, 1 para 1, ok? Ou seja, este primeiro número, esse primeiro dígito, algarismo, ele representa exatamente o desenho, tá bom? Tá? Então, lembrando que toda e qualquer ampliação ou redução acontece no desenho, tá? Na sua forma ortográfica, certo? Enquanto que o outro dígito, o outro valor, ele representa exatamente a peça, tá bom? Então, nós temos aqui este número representa o desenho e este número representa a peça, correto? E dentro dessa situação, nós temos a escala natural de redução e de ampliação. Lembrando que a escala é importante no desenho para ampliar detalhes ou peças que são muito pequenas, então deixá-la com uma visualização melhor, deixando clara e que tenha assim uma interpretação melhor nas medidas e também na forma no seu perfil. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Bom, então vamos falar sobre a escala de ampliação. É aquela que as medidas do desenho técnico é maior às dimensões da peça, correto? Então vamos ver aqui, exemplo, né? Nós temos 2 para 1. Correto? Essa é uma representação da escala. Não precisa ser exatamente 2 para 1, poderia ser 5 para 1, né? Poderia ser 10 para 1, poderia ser 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50, 100 para 1. Correto? Então nós temos aí várias escalas colocadas aí no nosso desenho, tá? Que pode ser representado, mas veja bem, sempre a ampliação e a redução vai acontecer no desenho e não na peça, ok, pessoal? Então vamos ver o que acontece aqui nessa situação, tá bom? Bom, como é que eu leio e interpreto agora esta escala aqui? Quer dizer que o desenho está 2 vezes maior do que a peça. Correto? Entenderam essa questão? Então, o nosso desenho ele está 2 vezes maior do que a nossa peça. Correto? Então, vamos ver aqui este desenho agora. O que quer dizer isso? Como é que eu vou ler e vou interpretar essa escala agora, tá? Sempre vocês vão perceber que a escala aplicada no desenho, quando ela é geral, ela está colocada na legenda do desenho, tá bom? Mas quando nesse desenho existe várias escalas, então é interessante, é normalizado também que a escala seja colocada no desenho, ok, pessoal? Tá bom? Então, numa folha de desenho nós temos várias escalas, no desenho se coloca a escala e na legenda se coloca a escala geral, ok? Então, vamos ler e interpretar este caso aqui. Veja bem, a escala é 5 para 1. Entenderam essa questão? Então, é a mesma coisa desta questão aqui. Quantas vezes, neste caso, o desenho está maior do que a peça? Está 5 vezes maior do que a peça. Se ela está maior, eu estou falando numa escala de ampliação, tá bom? E ela está acontecendo no desenho,
ok? Então, o primeiro dígito representa o desenho e o segundo dígito representa exatamente a peça, correto? Então, a nossa escala colocada neste desenho, o desenho, ela tem aí 5 vezes a medida da peça, correto? Só que temos um problema aí neste caso. Bom, somente o desenho ele é feito na escala, né? Neste caso 5:1, mas as medidas continuam a do desenho. Eu não posso colocar exatamente a medida do desenho aqui, eu tenho que colocar a medida da peça, correto? Então só aumenta o desenho, mas as medidas continuam a mesma, ok? Então, considerando este desenho numa escala de 5:1, ok, pessoal? Então, qual é a medida exata deste ponto até este ponto aqui, né? A medida do desenho, tá? É 13 vezes 5, ok? 13 vezes 5, tá bom? Então, praticamente, essa medida aqui ela vai ser aproximadamente aí 65 milímetros, tá? Precisa ter uma calculadora para então fazer este cálculo aí, ok? Então, vamos ver aqui outra medida, tá? Então, agora outra peça, né? Olha só essa situação. Como que eu leio isso daqui? A escala é 5:1, correto? Isso quer dizer que a medida do desenho, ok, é 5 vezes maior do que a peça, tá bom? Então, a escala se torna 5:1. Vamos ver aí como é que funciona a nossa medida. Aqui, exatamente nesse detalhe, ok, pessoal? Nesse detalhe aqui, ela tem a medida de 3. Veja que a escala, o desenho, está 5 vezes maior, mas as medidas continuam a do desenho, a medida real a medida real da peça, correto? Somente o desenho é ampliado, mas as medidas continuam da peça. Então, se eu for ver o desenho, a medida do desenho, se eu pegar uma escala e colocar nesse desenho, eu vou perceber que deste traço, desta reta, deste ponto até esse ponto, eu vou ter quanto? Eu vou ter 15, tá bom? Vou ter 15 milímetros. Ok? Por quê? Porque o meu desenho é 5 vezes a medida da peça. 5 vezes 3, correto? 5 vezes 3, 15. Então, esta medida aqui, ela tem 15 milímetros. Ok? Tá bom? Então, se eu for analisar esta medida aqui, ó, tá? Aonde ela marca 2 milímetros, tá bom? Na escala de 5, ela foi desenhada com 10 milímetros. Ok, pessoal? Vocês estão entendendo? Aqui, nesta medida que marca 1 milímetro deste ponto até esse ponto, então, na medida do desenho, foi feito com 5 milímetros. Mas vocês perceberam que a medida aqui colocada é exatamente da peça, tá bom? Por isso que é importante, fundamental, colocar exatamente essa escala no desenho, tá bom? Para que a pessoa, se ela pegar uma escala ou uma régua e colocar em cima do desenho para verificar esta medida, ela vai perceber então que esta medida ela está 5 vezes maior, ok? Essa é a questão principal, tá bom? Então, nós temos aí uma situação, tá? Então, sempre que a variação acontecer deste lado, tá bom? Antes aqui, deste lado, sempre vai ser de ampliação. 2:1, ou seja, o desenho está 2 vezes maior do que a peça, correto? Vamos voltar um pouquinho e vamos trazer essa ideia. Neste caso aqui, o desenho está na mesma medida, olha só, né? São iguais aqui, ó, correto? O desenho está na mesma medida da peça, correto, pessoal? Neste caso, o desenho está 2 vezes maior do que a peça. Entenderam esta questão? Por isso que ele é de ampliação, tá bom?
Então, espero que vocês estejam entendendo isso. Então, também nós temos a escala de redução. O objetivo aqui é reduzir as medidas do desenho, enquanto que aqui nós temos a escala de ampliação, que o objetivo é ampliar a medida do desenho, tá? Neste caso, nós temos a redução, que é reduzir as medidas do desenho. E aqui também, na escala natural, nós temos o quê? Nós temos a mesma medida, tá? A medida do desenho é igual à medida da peça. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Veja bem, como que eu vou ler e interpretar essa escala? Veja bem, então, o desenho agora, veja bem, pessoal, tem que prestar atenção nestes pontos, tá? Como que é uma escala de redução, reduzir o desenho, tá bom? Quantas vezes nessa situação foi reduzido o desenho? 5 vezes, correto? O 1 representa o desenho e a peça, ok? O 5 representa exatamente a peça, tá bom? Lembrando que as dimensões da peça sempre será real, tá? A redução e a ampliação acontece no desenho. Então, quantas vezes o desenho foi reduzido? 5 vezes, correto? Vamos dar uma olhada aqui nesta peça, tá bom? Quantas vezes aqui, ó, olha isso. Isso é uma escala de redução? Sim, por quê? Porque quantas vezes o desenho foi reduzido? 2 vezes, tá bom? Vamos ver esse desenho aqui. Como é que eu leio e interpreto esse caso? Bom, o desenho ele foi reduzido 2 vezes. Tem que prestar atenção na escala de ampliação. Quantas vezes o desenho foi ampliado? 5 vezes, tá bom? Quantas vezes o desenho foi reduzido? 2 vezes. Entender essa questão? Então, numa escala de redução aonde a medida é 10, ok? A medida do desenho é 10, tá? Aqui vai ser feito com 5. O desenho vai ser feito com 5. Por quê? Porque a escala é de redução. O desenho foi reduzido em relação à peça. Correto, pessoal? Vocês entenderam toda essa questão? Então, nós temos aí esta situação. Na NBR, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Na nossa NBR 8196, nós temos então 3 tipos de escalas. A natural, que é exatamente essa daqui, correto? Onde a medida do desenho é a medida da peça. Nós temos a escala de ampliação, onde a medida do desenho é 2 vezes a medida da peça, correto? E nós temos a escala de redução, onde a medida do desenho foi reduzida 5 vezes em relação à peça, tá bom? A medida do desenho, ok? Então, vamos ver se entendemos mesmo essa ideia de escala. Vamos ver? Então, vamos lá. O que quer dizer, então, esta escala, né? 1 para 1, que o desenho tem a mesma medida da peça, tá bom? E essa escala, qual que é a ideia dessa escala? Que o desenho está ampliado 2 vezes em relação à peça. E a escala, que escala que é essa? É uma escala de redução, ou seja, o desenho está reduzido 2 vezes em relação à peça. Poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser 50, tá bom? Então, vamos fazer aqui alguns exercícios relacionados à nossa escala. Nós temos aqui, olha só, né? Ó, temos a dimensão da peça, que ela é sempre real, tá? E a dimensão do desenho, que pode ser ampliado ou pode ser reduzido, ok? Então, olha só, 1 para 2, tá? Se eu for... Bom, tem várias maneiras de você aplicar como que você vai ler, como que você vai interpretar, tá bom? Essa eu posso falar o seguinte, né? Ó, 1 dividido por 2.
Se eu pegar 1 e dividir por 2, ele vai ser reduzido. Então, essa é uma escala de redução, correto? Então, se a medida da peça ela é 32 e a escala é de redução, a dimensão do desenho vai ser com quanto? Vai ser com 16, correto? Por quê? Porque eu reduzi a metade, eu reduzi 2 vezes. Entenderam essa questão? Bom, vamos lá mais uma vez. Dimensão da peça, 50. A escala é natural, a escala é 1 para 1, correto? Então, aqui na dimensão do desenho só pode ser quanto? 50. Por quê? Porque a medida do desenho é a medida da peça. Entenderam essa questão? Bom, vamos analisar um pouquinho. Aqui também é redução, ok? Veja, 1 para 5. Então, se eu for analisar um pouquinho, só uma maneira de entender melhor, tá? Se então fica mais fácil, 1 para 5. Olha isso. Isso aqui só pode ser redução, ok, pessoal? Entenderam essa questão? Então, se a dimensão do desenho é 12, tá? E foi reduzido 5 vezes, meu Deus do céu, qual é a medida exata do nosso desenho, tá? Então, eu preciso prestar atenção nessa questão, tá bom? Vocês conseguem fazer estes exercícios, ok? Então, façam e coloquem na descrição do nosso vídeo aqui, falando qual é a medida que deve ter a peça, tá bom? Se ela é uma escala de 1 para 5, a medida é 12, tá? Então, qual é a medida que deve ter, tá bom? Vamos fazer aqui mais um, né? Então, veja bem, pessoal, se a dimensão da peça é 25 e a dimensão do desenho é 125, foi feito o desenho com 125, qual é a escala que eu vou ter aqui? É de redução ou de ampliação? Ok? Então, eu preciso prestar atenção nestes pontos aí da minha tabela que eu tenho aqui sobre a escala, sobre este exercício, ok? Então, vamos analisar mais um pouquinho, tá? A medida da peça é 35 milímetros e está numa escala reduzida aqui de 1 para 2, então, obviamente, aqui vai ser quanto? Qual é a medida que eu tenho aqui, né? Já dá para saber, se ela é dividida por 2, então ela vai ser 17,5, correto, pessoal? Tá bom? Eu estou resolvendo alguns aqui, mas eu estou pedindo para vocês fazerem e colocarem na descrição do vídeo. Escrever lá para gente, né? Tá bom? Para a gente poder ver se está certo, se está errado, ok? Então, com certeza eu vou responder para vocês. Então, vamos analisar mais um pouquinho. Dimensão da peça é 6. Olha isso, né? É 6. Opa, pulei um, mas tudo bem. É 6 aqui. E a escala nossa agora, ela é o que? De ampliação. Quantas vezes o desenho foi ampliado em relação à peça? 2 vezes. Então, a medida do desenho é quanto aqui, né? É a medida de 12. Ok? Vocês estão entendendo? Bom, vamos analisar mais um pouquinho. Dimensão da peça, 25,4. Olha só, 25,4. E a dimensão do desenho é exatamente 25,4. Qual é a escala do meu desenho? Só pode ser 1 para 1, correto? Entenderam essa questão? Então, pessoal, façam esta lista de exercícios aqui para a gente poder falar para vocês aí, né? Tá? Se está certo ou se está errado, e deixem lá o comentário na descrição aí do vídeo, ok? Vamos fazer mais um aqui. Então, 12, tá bom? 12 aqui, numa escala de 2 para 1, é uma escala de ampliação. Então, obviamente, o desenho vai ser feito com quanto? Com 24, correto? 55 é uma escala de ampliação, 5 vezes, o desenho foi feito 5 vezes maior do que a peça. Então, qual é a medida da peça? Tá bom? Do meu desenho aqui, correto? Tá bom?
Então, vamos lá, né? Olha essa questão aqui, dimensão da peça, 300. Só que ela foi feita numa escala de redução, de 1 para 10, tá bom? Então, se é uma escala de redução, tá? Eu reduzi quantas vezes? 10 vezes. Então, já dá para saber qual é a medida que vai ficar exatamente aqui, correto? Se ela está com 300, se eu divido isso daí por 10, obviamente vai ficar com 30. O meu desenho foi feito com 30 milímetros, ok? Entenderam essa questão? Se aqui, no próximo exercício nosso, né, ó, nesse daqui, ó, a escala também é de redução, mas olha a medida do desenho, é 16, tá bom? É 16, então qual é a medida aqui que eu tenho, né? É 32? Será que é 32 ou é 8? Tá? Então, qual é a medida que eu tenho aqui? Aqui, ó, neste ponto aqui. Se a escala é de redução e o meu desenho está com 16, tá bom? Então, o meu desenho, veja bem, a peça é sempre real, tá? A escala, ela é aplicada no desenho, tá bom? E o desenho foi feito com 16. Então, qual é essa medida aqui, ó? Correto? Entender essa questão? Agora vamos para mais um caso. Se a escala ela é de ampliação, foi ampliado o desenho 2 vezes em relação à peça, olha a medida do desenho. Entender essa questão? Qual é a medida da peça? Essa daqui, ó. Qual é a medida X? Tá bom? A escala de ampliação. O desenho foi feito 2 vezes. Se aqui é 74, então aqui só pode ser quanto? Entenderam? Correto? 37, será que é 37? Tá? Será que é 37 ou é 148? Ok? Vocês entenderam? Essa é a questão. Vamos analisar mais uma vez. Se a peça ela é 40 e o desenho foi feito com 8, qual é a escala aqui que eu tenho, né? A minha escala é de redução ou de ampliação? Então, qual é o valor que eu reduzi? Será que é 5 ou será que é 10? Qual é o resultado? Qual é o valor aqui que eu tenho, tá? Levando em consideração sempre essa situação. Este número representa o meu desenho e este número aqui representa, obviamente, a minha peça, correto? Então, esta folha aqui, eu vou deixar ela lá na descrição do vídeo como folha de exercício. Por favor, vocês podem fazê-las, resolver este exercício e pode até tirar uma foto e mandar lá, colocar, né, lá na nossa descrição. Ok, pessoal? Então, é isso daí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Façam os demais exercícios aqui dentro dessa condição de escala de natural, ampliação e também de redução. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos esses vídeos, tá? Se ele é interessante para você, ok? Com certeza ele vai ser interessante também para os seus amigos, para os seus colegas, tá? Por quê? Porque os nossos vídeos, pessoal, ele não é outro a não ser treinamento, capacitação daquilo que nós temos dúvidas, ok? Que muitas vezes não sabemos e procuramos, pesquisamos na internet, tá? Um meio de se aprender. Então aprenda conosco aqui no canal, tá bom? SLL Diplomatec. Este canal, ele é um canal de tutorial, treinamento e capacitação. Bom, pessoal, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Até mais, tchau, tchau.